Meus queridos irmãos, nós estaremos começando uma série de mensagens, de estudos no Evangelho de Marcos. E o evangelho mais curto, mais sucinto dos evangelhos. Nós estaremos meditando nesses 16 capítulos que tem o Evangelho de Marcos. Eu gostaria que você acompanhasse essa série de exposições. Creio eu que nós iremos terminar o ano de 2020 estudando o Evangelho de Marcos, pela sua riqueza, pela sua beleza, pela sua excelência, porque este Evangelho fala da obra e da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós iremos começar o nosso estudo falando em Marcos 1, de 1 a 8, as boas notícias da redenção. Abra sua Bíblia e nós estaremos meditando nesta passagem, que você possa acompanhar a leitura desse texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judeia, e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra. Acalente, conforte, ilumine a nossa vida, para que possamos entender as tuas verdades e recebamos orientação, força, alegria, paz, ó Deus, para continuarmos vivendo o Evangelho de Cristo e pregando o Evangelho de Jesus. Toque em cada coração que está aqui no templo, bem como aqueles que estão em casa e que acompanharão esta mensagem. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando cada um, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Somos melhores, os maiores, os mais belos, os campeões. Somos o número 1. Essas são aspirações daqueles que querem o primeiro lugar. No entanto, Jesus diz que quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o maior, o melhor, o número 1. No entanto, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser um dominador, um conquistador, mas como um servo, para servir. Ele ajudou as pessoas, curando-as e falando-lhes a respeito de Deus. E além disso, ao dar a sua vida em sacrifício para perdoar os nossos pecados, ele realizou o maior serviço em favor da humanidade, em prol da humanidade, em prol do seu povo. Essa é a mensagem que Marcos escreveu. Por esta razão, o livro de Marcos pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, dos capítulos 1 até o capítulo 10, o servo servindo o povo. A segunda parte, dos capítulos 11
até o capítulo 16, o servo entregando a sua vida pelo povo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho de Marcos é o mais sucinto dos evangelhos, e provavelmente o primeiro a ser escrito. É o primeiro relato da vida e da obra de Cristo que o mundo conheceu. Marcos serviu de fonte para os outros evangelhos. Por exemplo, 91% do evangelho de Marcos está contido em Mateus. E 53% do evangelho de Marcos acha-se em Lucas. Marcos escreveu o seu evangelho em Roma para fortalecer a fé dos cristãos e provar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o resgatador, o Redentor. E nessa cidade do prazer, do luxo, uma igreja foi plantada. Naquele tempo, Roma era a maior cidade do mundo. Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. E esta igreja, plantada em Roma, foi duramente perseguida a partir do ano 64, porque Nero, o imperador, botou fogo em Roma e acusou os cristãos de ter feito esta barbaridade, botar fogo na cidade. E então começou-se uma grande perseguição contra a igreja cristã naqueles dias. Os cristãos eram queimados vivos, lançados em arenas para serem pisoteados pelos touros, enrolados em peles de animais para serem devorados pelas feras. E foi para esta igreja Marte que Marcos escreveu o seu evangelho, para confortar a vida dos cristãos e fortalecê-los na sua fé. Marcos é o evangelho do movimento, o servo sempre em ação. Marcos descreve Cristo sempre ocupado, se deslocando de um lado para o outro, curando, libertando, pregando e ensinando as pessoas. Ensinando na sinagoga, ensinando nas praças, ensinando nas ruas, ensinando em todo lugar, ensinando em particular e ensinando para as multidões. O advérbio eutis, que quer dizer imediatamente, logo então, ocorre mais de 40 vezes em Marcos. Isso mostra a atividade de Jesus, a obra de Jesus, o trabalho de Jesus. Marcos descreve Jesus como um rei ativo, que se move como um servo poderoso sobre as forças da natureza, porque ele acalmou a tempestade, sobre as forças da doença, porque ele curou os enfermos, sobre os demônios, espíritos imundos, libertando pessoas endemoniadas, e sobre a morte, ressuscitando mortos. Marcos enfatiza mais as obras de Cristo do que os seus ensinos. Marcos, por exemplo, registra 18 milagres de Jesus, mas fala apenas de 4 parábolas que Jesus ensinou. Nós podemos ver que o autor do livro de Marcos, todos os 4 evangelhos são escritos de modo anônimo. Ou seja, Mateus não tem lá o nome dele, Mateus, no texto original. Eles entenderam porque eles eram conhecidos, porque o foco não é mostrar o autor, o escritor do livro, mas mostrar Jesus. Jesus não escreveu nenhum livro na Bíblia, Jesus não escreveu nenhum evangelho, mas o Espírito Santo inspirou todos os escritores da Bíblia, que é um número de 40 escritores, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui nós podemos ver que, segundo os pais da igreja, por exemplo, Papias, no ano 140 depois de Cristo, Justino, Marte, 150 depois de Cristo, Irineu, 185 depois de Cristo, e Clemente de Alexandria, 195 depois de Cristo, todos afirmaram a autoria de Marcos para o segundo evangelho. Então, por isso que nós temos o evangelho segundo Marcos.
Papias observou que Marcos era intérprete de Pedro. E Marcos, ou João Marcos, ele era filho de uma mulher chamada Maria, onde tinha uma reunião de oração em sua casa. Maria era uma mulher piedosa. A igreja primitiva se reunia em sua casa em Jerusalém. Isso está em Atos 12:12. Marcos acompanhou Barnabé e Saulo como auxiliar, como assistente em sua primeira viagem missionária. Nós já estudamos aqui Atos dos Apóstolos e já mencionamos esse fato. E Marcos desistiu da primeira viagem missionária no meio do caminho, por motivos não revelados. Algumas possibilidades. Talvez estivesse com saudades da família, ele então voltou para Jerusalém, para a casa da sua mãe, com saudade da sua mãe, da sua parentela, dos seus. Talvez tivesse ficado descontente por Paulo começar a assumir a liderança em lugar de Barnabé, que era seu primo. Talvez por medo da perseguição e dos perigos da viagem, porque uma viagem missionária, pregando em outros países, em outras localidades, talvez por medo ele voltou para casa. Talvez por preconceito racial, por ser um judeu devoto, e ele não queria a conversão dos gentios. O fato é que nós não sabemos os motivos pelos quais levaram Marcos voltar para casa. Marcos, meus irmãos, é rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária, porque Barnabé queria levar o seu primo Marcos para essa segunda viagem missionária. E a discussão entre Barnabé e Paulo foi tão ferrenha que resultou numa separação entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria dar uma segunda oportunidade para Marcos. No entanto, Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, num lugar chamado Perge. Nessa cidade, Marcos tinha voltado, não os acompanhando no trabalho. Paulo então diz, de jeito nenhum. E houve então uma cisão nesta equipe missionária. E Paulo então seguiu a sua viagem, visitando as igrejas com Silas, e Barnabé foi com Marcos para Chipre. Marcos era primo de Barnabé, mas Marcos, meus queridos irmãos, superou os seus fracassos e se reconciliou com o apóstolo Paulo. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Colossenses 4:10, abra a sua Bíblia neste texto em Colossenses 4:10. O texto fala assim: saúda-vos Aristarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Veja bem que aqui Paulo, que estava preso em Roma, quando escrevia esta carta aos Colossenses, ele diz o seguinte: acolhei-o, se ele for ter convosco. Esteve preso com Paulo em Roma durante a sua primeira viagem, a sua primeira prisão. Ali estava também Marcos, primo de Barnabé. Marcos, meus irmãos, tornou-se um cooperador de Paulo. Se você ler a carta de Paulo a Filemon, Paulo menciona o nome de Marcos como um cooperador. Ele fala, Filemon 24, porque Filemon não tem capítulo, só tem versículo. E aí o versículo 24 diz o seguinte: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Marcos era um cooperador do apóstolo Paulo. Marcos foi chamado por Paulo para auxiliá-lo no final de sua vida. E aqui Paulo já estava na prisão novamente, em Roma, e ele disse para Timóteo, para dizer o seguinte para Marcos: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então nós podemos perceber que Paulo e Marcos se reconciliam, e Marcos se torna uma bênção na vida do apóstolo Paulo, um cooperador. Traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos era considerado um filho de Pedro na fé. Quando você lê a primeira carta de Pedro, ele escreve no finalzinho da sua carta, em 1 de Pedro 5,
13, o seguinte: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Foi de Pedro, meus irmãos, que Marcos ouviu e registrou com riquezas de detalhes as informações sobre a vida e obra de Jesus, nosso Senhor. E aqui nós podemos ver, enfim, o evangelho escrito por Marcos é inspirado por Deus e nos é útil para ensinar as boas notícias da redenção. E nós queremos, em primeiro lugar, falar o seguinte, que Jesus é o fundamento do evangelho. Veja o que diz o evangelho de Marcos, no versículo 1. Vamos ler todos juntos? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso nos aponta que Jesus é o fundamento do evangelho. Jesus é a origem do evangelho. Jesus é a fonte do evangelho. Jesus é a base sobre a qual o evangelho é construído. O evangelho é construído sobre a pessoa de Jesus. E Jesus é a rocha da nossa fé. Este livro, meus irmãos, vai mostrar quem é Jesus. Este evangelho tem a ver com Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso Marcos começa anunciando: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é título dado ao Salvador. O nome Jesus quer dizer Salvador. Josué, no Antigo Testamento, quer dizer Deus é a salvação. Ou nós poderíamos dizer Yeshua, em hebraico, sobre o nome de Jesus. Jesus é o Salvador. E o texto em Mateus 1:21 diz o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus é o Salvador. Quando nós mencionamos o nome de Jesus, nós estamos dizendo, ele é o Salvador. Cristo significa ungido, aquele que foi prometido, o Messias. E agora, na plenitude do tempo, Deus envia o Messias, o Cristo. E ele foi ungido como profeta para revelar a vontade de Deus, como sacerdote para interceder por nós junto a Deus. E ele foi ungido também como rei, porque ele reina sobre o diabo, sobre o pecado, sobre os nossos corações, por meio do seu Espírito, por sua palavra. Jesus foi ungido como profeta, sacerdote e rei, para que pudesse cumprir a tarefa de salvar o seu povo para a glória do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus. E quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, quer dizer que ele é divino. Como diz o evangelista João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é divino, ele é unigênito de Deus. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele é chamado por Isaías, o Deus forte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Deus forte, e sobre esta rocha estamos firmados. A igreja de Cristo está firmada sobre a pessoa de Jesus. Jesus é a razão da nossa história. Louvado seja Deus. Nisso repousa o infinito valor de sua morte vicária na cruz. A cruz só tem valor por causa da divindade de Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A negação, meus irmãos, da divindade de Jesus destrói o mais importante fundamento sobre o qual a esperança cristã é construída. As testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é apenas homem. E negar isso é negar o fundamento da nossa esperança, o fundamento da nossa fé,
porque Jesus é o fundamento do Evangelho. E o Jesus que se revela na Bíblia, nos Evangelhos, ele é Deus homem. Negar essa verdade é negar a base do Evangelho. Pois se Jesus não fosse o Filho de Deus, a nossa fé seria inútil, vã, sem sentido. Jesus é o fundamento do Evangelho, mas o Evangelho é o cumprimento das Escrituras. Veja o que diz o texto, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, algumas coisas. Em primeiro lugar, não há solução de continuidade entre o Velho e o Novo Testamentos. Não há interrupção entre os dois testamentos. Há uma harmonia entre eles. Ambos têm a origem divina. Aonde Jesus chegava, o Antigo Testamento vinha com ele. Pois quem não conhece o Antigo Testamento, meus irmãos, não pode conhecer Cristo plenamente. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Marcião de Sinop, da província romana do Ponto, ele que viveu de 85 a 160 depois de Cristo, ele rejeitou todo o Antigo Testamento. E Policarpo chamou de o primogênito de Satanás. Porque negar o Antigo Testamento, meus irmãos, é negar a palavra de Deus. Ele é o Caio Fábio do segundo século. Caio Fábio também, ele acha no direito de negar algumas páginas do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento. E esse bispo Marcião era um bispo desviado da verdade. Ele chamava dizendo o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Ele chegou a comparar Yahvé do Antigo Testamento como se fosse Satanás. E Jesus, então, que é o Deus bom. O Deus do Antigo Testamento é o Deus mau. O Deus do Novo Testamento é o Deus bom. Então vamos rejeitar o Antigo Testamento inteiro. Mas Jesus diz que ele é o eu sou. Ele é Yahvé. Ah, meus queridos irmãos, a vinda de Jesus foi anunciada desde o Éden. Quando nós lemos Gênesis 3,15, está escrito: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus está presente em todo o Antigo Testamento. Ele mesmo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A vinda de Jesus, meus irmãos, foi profetizada por Isaías. Isaías é o mais messiânico dos profetas. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A citação da profecia de Isaías, meus irmãos, é apresentada por uma parte de Êxodo 23:20, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Outra parte de Malaquias 3:1, o qual preparará o teu caminho. E estas combinações, meus irmãos, de palavras bíblicas são comuns no judaísmo. Veja aqui que Marcos não cita Malaquias, não cita Êxodo, mas cita como a profecia principal aqui, a profecia de Isaías. Dessa maneira, a palavra de Isaías 43, que se segue, recebe direção: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E segundo Adolf Paul, a mensagem de Isaías é pela citação de Moisés dirigida ao Messias, e pela ligação com Malaquias, uma indicação clara do tempo atual. A combinação de citações acaba interpretando o texto de Isaías. O Senhor é o Messias, e o caminho é
o do Messias. Em outras palavras, meus irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é o coração da Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento estão unidos de uma forma única e inseparável. Mas nós podemos ver o nosso terceiro ponto, meus irmãos, que João Batista é o mensageiro da preparação para Jesus. E nós podemos ver que, primeiro, ele é a voz do que clama no deserto. E o deserto na Bíblia é lugar de terras estéreis, assoladas pelo vento, pelo calor. Uma terra em que não se semeia, não se planta. O deserto é um lugar de provação e tentação na Bíblia. Por exemplo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus usa o deserto para nos provar. Deus não nos livra do deserto, Deus nos livra no deserto. O povo de Israel, por exemplo, andou 40 anos no deserto, sendo provado por Deus. Deus provou o seu povo. Mas o diabo usa o deserto para nos tentar. Deus usa o deserto para nos fazer crescer, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que o nosso caráter seja trabalhado, para que possamos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Deus usa a pandemia do coronavírus para saber quem é crente de fato, de verdade, para saber se nós confiamos em Deus só nos tempos de bonança ou confiamos em Deus nos tempos de epidemias, de dificuldades, de lutas, de escassez, de morte, porque a nossa esperança no Senhor está além desta vida. Deus prova a nossa fé nos desertos da vida, nas pandemias da vida, nas dificuldades da vida, para que possamos crescer. Mas o diabo usa o deserto para nos tentar, para fazer nos desviar do bom caminho, do caminho da fé, do caminho de Deus, do caminho da verdade. No deserto, meus irmãos, é lugar de provação e de tentação. Mas o deserto também é um lugar de encontro com Deus. Foi no deserto que o povo de Deus nasceu. Foi no deserto. Foi no deserto que este povo recebeu a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Foi no deserto que este povo presenciou os milagres de Deus e usufruiu da sua direção. No deserto Deus fez que a água saísse da rocha. No deserto Deus fez que o maná caísse do céu durante 40 anos para matar a fome do povo. Foi no deserto que Deus fez muitos milagres na vida do seu povo. O deserto é um lugar de encontro com Deus. Foi no deserto que Moisés teve um encontro com Deus, numa sarça que ardia e não se consumia. Segundo, meus irmãos, João Batista pregava uma mensagem de arrependimento de pecados. A mensagem de João Batista era uma mensagem de contrição, uma mensagem chamando o povo à reflexão. O texto diz que apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Arrependimento é mudança de mente e mudança de comportamento. Arrependimento é dar as costas para o pecado e voltar a nossa face para Deus. É voltar-se do pecado para Deus. Segundo o breve catecismo, arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Nosso desejo é que muitas pessoas possam ter o coração contrito e voltar para Deus. Que os filhos que estão desviados dos caminhos de Deus possam voltar para a presença do Senhor. Que maridos que saíram de casa em busca de uma aventura amorosa e destruíram os seus lares, possam voltar para Deus.
que famílias sejam restauradas pela graça de Deus e vidas sejam transformadas pelo Senhor, gerando arrependimento em seus corações. Que Deus possa fazer isso, porque isso é uma graça do Senhor. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que vidas possam serem transformadas e possam abandonar os seus pecados e voltar para Deus, resolvidas a prestar-lhe nova obediência. Mas nós podemos ver ainda, meus irmãos, que a mensagem de João Batista produziu profundo impacto nos ouvintes. O versículo 5 aí, da sua Bíblia, diz o seguinte: saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Veja que a mensagem de João foi uma mensagem poderosa, que transformou vidas, que encontrou guarida nos corações. Segundo William Barclay, os pecados devem ser confessados a 3 pessoas distintas. O pecado deve ser confessado a si mesmo, como fez o filho pródigo. Antes de voltar para casa, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele confessou o pecado a si mesmo, arrependido, contrito, abatido, aflito, desejoso de reconciliar com seu pai e voltar para casa. O pecado deve ser confessado àqueles que ofendemos. Quantas vezes ofendemos os nossos pais, os nossos cônjuges, o nosso irmão, o nosso vizinho? É necessário eliminarmos as barreiras que nos separam do próximo a quem ofendemos. Devemos confessar os nossos pecados também para aquelas pessoas que nós ofendemos e pedir perdão, dizendo: me perdoa, eu pequei, eu errei. O pecado deve ser confessado a Deus. Devemos orar e pedir ao Senhor: Deus, tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Devemos pedir perdão, como Davi pediu no Salmo 32 e no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Devemos pedir a Deus perdão pelas ofensas, pelos pecados, pelos erros. Mas em quarto lugar, nós podemos ver que João vivia de forma simples. O texto diz aí no verso 6, se você abrir a sua Bíblia, você vai acompanhar em Marcos 1,6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João vivia uma vida sem ostentação. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. João não usava roupas finas. Ele trazia um cinto de couro, não um cinto de ouro. E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era permitido comer gafanhoto na lei. E ele, para adoçar esse gafanhoto, ele colocava mel silvestre. João não era dado a finos manjares, banquetes. Ele viveu uma vida longe dos holofotes. Ele vivia uma vida simples, mas uma vida cheia de Deus, cheia da graça do Senhor. Uma vida vazia de si mesmo, mas uma vida cheia do Espírito Santo, desde o ventre materno, diz a Bíblia. Um homem cheio de Deus, um pregador da justiça, um pregador do arrependimento. Mas em quinto lugar, a mensagem de João era cristocêntrica. O texto diz que pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João exaltava a pessoa de Jesus na sua mensagem. Cristo era a pessoa mais importante da sua vida. Quando alguém perguntava para ele: tu és o Cristo? Ele dizia: eu não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto.
E aqui ele diz: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Jesus, meus irmãos, é o único que pode amarrar o valente, é o único que pode salvar o mais vil pecador. Ele tem toda a autoridade, tanto no céu como sobre a terra. Ele tem todo o poder sobre a natureza, sobre o pecado, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte. João Batista se humilhava aos pés de Jesus, dizendo: eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que nós devemos nos sujeitar a Deus. A Bíblia diz o seguinte: resistiu o diabo e sujeitai-os a Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diante de Jesus, meus irmãos, todo joelho tem que se dobrar. João Batista estava quedado aos pés de Jesus, e ele estava tão humilhado aos pés de Jesus, que ele se sentia não digno nem de tirar as correias das suas sandálias. João Batista disse certa feita: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Jesus, meus irmãos, é aquele que batiza com o Espírito Santo. João batizava com água, mas ele dizia: eu vos batizo com o Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo em nós, meus irmãos, o batismo com água não muda o nosso interior. Não adianta entrar no Rio Jordão e receber água sobre a cabeça, ou mergulhar no Rio Jordão. Nada disso pode limpar o coração do homem. Só a graça de Deus. Só o Espírito Santo pode mudar o nosso interior. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Por isso João diz: olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar-lhes. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que nós devemos aplicar dessa passagem em Marcos 1:8 para a nossa vida, meus irmãos? Primeira coisa que nós devemos carregar para o resto da nossa vida é que nós devemos anunciar a boa notícia do Evangelho de Cristo em todo lugar, a todas as pessoas e por todos os meios. Nós devemos comunicar o Evangelho. Esse Evangelho foi escrito para encorajar os irmãos perseguidos do primeiro século, para fortalecer a sua fé. E Marcos, então, anuncia o Evangelho de Jesus. Escreve este Evangelho para que outros pudessem lê-lo e conhecer a Cristo, Filho de Deus, o Deus que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Anuncie a boa notícia do Evangelho em todo lugar, para todas as pessoas e por todos os meios. Cristo, meus irmãos, é o fundamento do Evangelho. O Evangelho é a história da salvação em Jesus. Não temos outra história de salvação. Não tem outro mediador. Não tem outro Salvador. Só Cristo salva o pecador. Não temos outra mensagem. Essa é a mensagem, a boa nova do Evangelho. E o Evangelho é a história da salvação em Cristo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos também que não jogue fora a revelação do Velho Testamento. Como fez Marcion, que pegou o Velho Testamento e jogou fora. Quem não conhece o Antigo Testamento não pode conhecer a Jesus completamente. Porque toda a Escritura aponta para Cristo. Toda a Escritura aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo J.C. Ryle,
um bispo anglicano, devemos sempre examinar o Antigo Testamento com o desejo de achar nele algo a respeito de Jesus Cristo. Toda passagem do Antigo Testamento, meus irmãos, tem uma mensagem que aponta para Jesus. Segundo Agostinho, o Novo Testamento acha-se no Velho, e o Velho pelo Novo é explicado. Em outras palavras, o Novo Testamento é oculto no Velho, e o Velho é revelado no Novo. Não podemos, meus irmãos, desprezar e nem diminuir a importância do Antigo Testamento para a vida da igreja, como faz Caio Fábio no século 21. Um desviado do Evangelho genuíno de Jesus, como Marcion do segundo século. Mas em terceiro lugar, não há nada de especial na água do Rio Jordão. Nada de especial na água do Rio Jordão. Eu vejo algumas pessoas que vão passear em Israel, conhecendo as terras santas, chegam lá, já são batizados há 30 anos na igreja, vão chegar lá, batizam novamente no Rio Jordão, como se a água do Rio Jordão fosse sagrada, como se a água do Rio Jordão pudesse purificar pecado, como se a água do Rio Jordão pudesse mudar o interior. Não há nada de especial na água do Rio Jordão. A água, meus irmãos, no batismo é apenas símbolo do Espírito Santo. Só Jesus Cristo pode batizar o homem com o Espírito Santo. João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo em nós, meus irmãos, o batismo com água não muda a nossa vida. Paulo diz o seguinte: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a Cristo. O Espírito Santo já renovou o seu interior, o Espírito Santo já mudou a sua vida, o Espírito Santo está dentro do seu coração. Não basta receber o batismo com água, sem a obra do Espírito Santo em nós, somos como um corpo sem espírito. Estamos mortos espiritualmente. Sem o Espírito Santo dentro da nossa vida, nós não temos a mudança no nosso coração. É o Espírito Santo dentro de nós, é que muda o nosso interior, é que limpa a nossa vida, é que tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, e habita na nossa vida, nos dando força, para que possamos andar no Evangelho de Jesus, debaixo da graça de Jesus, vencendo o pecado, o mundo, o diabo e as tentações da vida. Na força do Espírito Santo, é que nós podemos fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pastor Rui vai estar orando por nós, vai estar orando pela sua vida. Se você ainda não tem Cristo na sua vida, que você possa entregar a sua vida a Cristo. Se você ainda não conhece, que Deus esteja tocando no seu coração, e que o seu coração seja aberto para Ele nesse exato momento. E se você é apenas um religioso, que você possa perguntar para o seu próprio coração: o Espírito Santo já renovou o seu interior? Já mudou a sua vida? Que Deus esteja avivando a sua igreja, avivando o seu povo, renovando as nossas forças, para que possamos caminhar na força do Espírito Santo, para que possamos falar do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Oremos com o pastor. Santo Deus, bendito é o Senhor, te louvamos pela tua palavra, agradecidos estamos porque o Senhor nos deu, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a tua revelação para as nossas vidas. E nos traz a verdade que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que esse Evangelho, Senhor, possa se espalhar. Usa a nossa vida, Senhor, cada crente dessa igreja, cada fiel, Senhor, a levar a Tua palavra, Senhor. Porque ela é vida, ela muda o coração, é o Evangelho que restaura a alma. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão em casa, os que estão aqui também,
que estão ouvindo em algum lugar, Deus. Ó, e aqueles que ainda não te receberam, Jesus, que eles reconheçam, que eles se dobrem diante do Senhor, porque não há outro, só o Senhor é Deus. E nós bendizemos o teu nome e agradecidos estamos, porque o Senhor tem feito grande obra, e tudo que acontece nesse mundo é por teu querer, é pela tua vontade, e o Senhor controla todas as coisas. E também a nossa vida está diante do Senhor, para que nós o sirvamos com todo o nosso ser e o nosso coração. Nos abençoe e nos guie com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no templo e você que está em casa, que você possa compartilhar essa mensagem. Se Deus te abençoou, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e que Deus esteja falando ao seu coração. Ide em paz, um restante de noite na presença do Senhor, e que Deus fortaleça a sua vida e a sua família, no nome de Jesus.